Seu nome ecoa nas Escrituras, mas não por glória. Você é Jeremias, o profeta cujo único legado foi o desprezo, a dor e uma mensagem que ninguém queria ouvir. O que é ser a voz de Deus, se ninguém te escuta? O que é ser o escolhido, quando todos te rejeitam? Este é o dilema que você enfrentou, e ao longo dos anos, você percebeu que ser profeta em Israel significava viver no deserto da solidão, sendo a última voz de um povo que já estava perdido. Você nasceu numa aldeia esquecida, num tempo onde as promessas divinas pareciam apenas palavras vazias. Seu nome foi dado com uma expectativa: Jeremias, o Deus levanta. Mas o que ninguém sabia é que esse nome seria um fardo, e sua vida seria marcada pela solidão de um profeta chamado para sofrer. Você, Jeremias, não era um guerreiro, nem um rei. Sua arma? A palavra. E ela seria sua única companheira, até o fim. Desde jovem, você foi marcado pela voz de Deus. Um chamado tão urgente e poderoso que parecia ser mais uma maldição do que uma bênção. O destino que se desenhou para você foi claro. Não haveria conforto. Não haveria reconhecimento. Apenas você e a dura missão de falar a verdade, enquanto todos à sua volta se afastavam, recusando o que você tinha a dizer. Nasceu em uma época turbulenta. A nação de Judá estava à beira do colapso, e você, ainda menino, já sentia o peso do futuro sombrio que o aguardava. Mas o chamado de Deus não foi uma visão majestosa ou um toque de força divina. Não, sua jornada começou com uma voz suave, mas implacável. Antes de te formar no ventre, te conheci. Uma sensação de esmagamento, de responsabilidade, como se o próprio futuro da nação estivesse nas suas costas frágeis. Quem imaginaria que o futuro de Israel estaria atrelado a um jovem com olhos inquietos, olhando para o vazio das ruas de Jerusalém? Quando você pensava em profetizar, não via honra, via uma condenação. Sua missão não era para engrandecer o povo, mas para anunciar a queda de Jerusalém, o que você sabia que seria um caminho doloroso e sem retorno. Você foi rejeitado desde o começo. O mesmo povo que deveria ser guiado pela sua palavra o olhava com desprezo. Quando você falava, o que eles ouviam? Apenas palavras vazias, uma voz inconstante num mar de mentiras. Os reis ignoravam suas palavras. Os sacerdotes zombavam de você. E o povo preferia ouvir as promessas de prosperidade, de felicidade, sem qualquer compromisso com a verdade. O primeiro rei a cruzar seu caminho foi Josias, que se inclinou para ouvir suas palavras por um tempo, mas logo o abandonou. As palavras de Jeremias eram como pedras rolando, sem eco. A palavra arrependimento passou a ser um palavrão, e você viu como era ter uma missão, mas ninguém se importar com o que você tinha a dizer. Os outros profetas disseram que tudo ficará bem, diziam. À medida que o tempo passava, seus conflitos com os reis se intensificaram. Não mais o Josias do início, mas os reis Jeoacás, Jeoaquim e depois Zedequias, todos viraram as costas para você. O que você queria? Apenas que eles ouvissem. Mas ao invés disso, sua voz se perdeu em um mar de gritos políticos. Eles queriam vitória, paz, segurança. Você? Você trazia a dura verdade. A destruição estava vindo. A Babilônia estava à porta. Quem teria coragem de ouvir isso? Em um momento, você é preso, acusado de ser um traidor, de espalhar pânico. Você, que havia falado a verdade o tempo todo. O povo não queria saber de um futuro de dor. Eles preferiam viver no engano, preferiam ouvir o que os outros profetas mais agradáveis diziam. O peso do seu fracasso começou a ser insuportável. Você falava, mas nada mudava. A perseguição se intensificou. Você foi jogado em poços de lama, amarrado, desprezado. Em uma de suas crises, até Deus parecia estar em silêncio. Por que me mandaste aqui, Senhor? O que mais devo fazer? Só me resta o silêncio, a dor e a rejeição. Enquanto isso, o povo de Judá continuava vivendo como se nada estivesse acontecendo, confiando em suas falsas promessas. E o pior, você sabia que as palavras de juízo que você anunciava nunca seriam ouvidas. Você estava condenado a falar até o último suspiro, e os outros estavam condenados a viver suas vidas sem se importar com os sinais. Você ainda lembra do dia em que teve que profetizar contra Jerusalém, a cidade que você amava?
Enquanto todos viam a beleza dos templos e a força das muralhas, você via a destruição iminente. Cada palavra que você proferia era como uma lâmina afiada, cortando sua alma. O povo de Judá ainda acreditava que seria invencível, que a força de seus reis e a glória do templo os protegeriam. Mas você, Jeremias, estava lá para ver a tragédia se desenrolando, e ninguém queria ouvir. Eles te chamaram de louco, de alarmista. Você viu a destruição chegando e ninguém se importou. Em um de seus momentos mais solitários, você entra no templo, o lugar onde Deus deveria habitar, onde o povo deveria se encontrar com o Criador, estava vazio, sem alma. Você clama, desesperado: onde está o Senhor? Onde está a sua justiça? Mas nada. Apenas o eco do seu próprio sofrimento. Era como se Deus tivesse se retirado, como se você estivesse falando para paredes vazias, seu grito sem resposta. Quando você não mais teve forças para aclamar, você se sentiu apenas um eco, abandonado, rejeitado por todos. A dor de ser o profeta, e a única missão que você tinha era viver para anunciar a dor. E o povo? Eles continuaram a adorar seus deuses falsos. As promessas que você trouxe eram apenas um lembrete do que estava por vir, e ninguém mais queria ouvir. O pior não era a perseguição, mas o fato de que você estava completamente sozinho. O fim chegou de uma maneira fria e sem misericórdia. O que restou de Jeremias? O exílio, o sofrimento e um povo que preferia a ignorância à verdade amarga. Você viveu seus últimos dias longe de sua terra, sozinho, como um lembrete de que a verdade nem sempre é ouvida. O que você falava se perdeu no vento. O que aprendemos com Jeremias? Talvez o mais doloroso não seja a luta contra o pecado ou as forças do mal. Talvez seja o fato de que a verdadeira missão espiritual não é triunfante, não é gloriosa. Às vezes, ser fiel à palavra de Deus significa viver em solidão, sem recompensa, sem reconhecimento. O sofrimento não é uma falha, mas uma parte da jornada. No fim das contas, Jeremias não foi um herói celebrado, mas um homem condenado a falar a verdade até que ninguém mais estivesse disposto a ouvir. E talvez, se ele tivesse mais tempo, ele perguntaria: Deus, o que mais devo fazer para que o povo veja a verdade?